Olá, hoje estamos recebendo o deputado Francisco, né, na nossa 16ª DIREC, no nosso núcleo de produção audiovisual, professor José Teixeira, e hoje a gente vai conversar sobre algumas importantes ações, né, que o deputado Francisco tem trazido aqui para a nossa regional. Inicialmente, deputado Francisco, gostaria de agradecer nesse momento de entrevista, né, de conversa, mas antes a gente precisa até esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo algumas dessas ações, né, que têm sido providenciadas graças ao seu mandato. Uma delas é em relação às ações de reforma das escolas, né? E aí eu gostaria de saber que ações são essas, né, que você tem conseguido viabilizar para a nossa regional. Bom dia, né, a todos e todas que nos assistem. Bom dia, professora Priscila, nossa dirigente da DIREC, a 16ª DIREC aqui de João Câmara. Me corrige aí, professor Alisson. Isso. Prazer imenso. Igualmente. Uma honra estar sendo aqui entrevistado por você. Cumprimentar nosso companheiro Amauri. Olha só, são muitas ações que nosso mandato tem encampado nessa área da educação. Bom, primeiro, pela convicção, pela certeza que tenho da importância da educação como um importante instrumento de transformação das vidas, né, das pessoas para melhor. E eu não falo isso como uma mera tese ou uma frase que ouvi ou li em algum livro. Eu falo isso a partir da minha própria experiência de vida, né? Se não fosse pela educação, eu não estaria aqui agora, nesse momento, nesse lugar, conversando com vocês. A educação, ela foi fundamental para mudar a minha vida para melhor e, consequentemente, da minha família e de muitas pessoas. Depois, pela profissão que escolhi, eu tenho muita honra de ser professor. Eu estou exercendo um mandato de deputado estadual, estou no segundo mandato. Mas, na verdade, eu sou um professor de geografia da rede municipal do Natal e da rede estadual de ensino. No caso da rede estadual de ensino, desde o concurso de 2000. E tenho mais de 20 anos de exercício efetivo de sala de aula. Então, em razão dessas questões preliminares que eu estou colocando aqui, ao assumir o mandato de deputado estadual, nós tivemos uma definição muito nítida de como trataríamos a educação como uma das prioridades do nosso mandato. E fazer essa escolha, professora Priscila, Alisson, não é só uma questão de retórica. Eu sempre me coloquei na condição de não ser pura e simplesmente alguém que ocupa um cargo eletivo dado pelo povo, um mandato de deputado estadual, no caso o segundo mandato, e apenas dizer, do ponto de vista conceitual, que sou um deputado que defende a educação. Todo mundo diz isso. Você não vai encontrar ninguém que diga abertamente que é contra a educação, embora a gente saiba que recentemente nós vivemos isso no Brasil, né? No governo federal passado, a mentalidade era atacar a educação, atacar os professores e professoras, inclusive nos rotulando como doutrinadores de esquerda. E aí, ao ter essa definição de que a educação seria e é uma das prioridades do nosso mandato, por todas as razões que eu coloquei aqui, nós procuramos transformar isso em gestos concretos. Por exemplo, apresentamos vários projetos de leis para contemplar a educação, entre eles o da escola democrática aqui no Rio Grande do Norte, no momento em que a educação era violentamente atacada por setores da extrema-direita radicalizada do nosso país. Então foi uma lei aprovada, sancionada e muito importante dentro daquele contexto. Acompanhamos todo aquele debate na época da pandemia, inclusive nos somamos aos nossos professores e professoras, aos servidores, quando havia uma pressão desses segmentos radicalizados para que os professores e professoras voltassem para a sala de aula sem uma garantia, por exemplo, de vacinação. Nosso mandato lutou, atuou para que a nossa categoria fosse
colocada como uma categoria prioritária na época, no auge da pandemia da Covid, para o processo de imunização. Todos os projetos de leis encaminhados pela governadora Fátima para a Assembleia e que tinham essa relação direta com a educação, nós estivemos lá para acompanhar a sua tramitação, seja como líder do governo, seja como presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que fui por 2 vezes consecutivas. Aliás, ainda sou atualmente. Semana que vem, nós estaremos fazendo a eleição para escolher o novo presidente da Comissão de Educação. E possivelmente eu serei o vice-presidente, uma vez que não posso ser reconduzido ao cargo de presidente. Além disso, acompanhei atentamente todo esse processo de reformas de escolas, lutando, reivindicando, requerendo na Assembleia Legislativa, e ver aqui, por exemplo, a Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, a Escola Estadual Senador João Câmara, em Bento Fernandes, e muitas outras escolas aqui na regional, na 16ª DIREC, sendo reformadas, muitas delas depois de décadas e décadas de abandono. Eu conheci escola, eu vou dar um exemplo concreto lá da minha terra. Eu estudei numa escola chamada Escola Estadual Maria Terceira, que em 70 anos, 70, nunca tinha vivenciado uma reforma como está sendo feita agora. Uma reforma e ampliação. Eu tive a oportunidade de conhecer escolas aqui no Rio Grande do Norte, que desde a construção passaram por um processo de reforma. Então nós temos lutado por isso. A sensibilidade da nossa governadora, professora Fátima Bezerra, da nossa secretária de Educação, professora Socorro Batista, das DIRECs, né, de todos os dirigentes e as dirigentes das DIRECs, enfim. Então eu fico muito feliz de poder chegar aqui hoje em João Câmara, aqui na jurisdição da 16ª DIREC, e dizer que, por exemplo, aqui tem investimento superior a R$1 milhão para a reforma de escolas, e também tem emendas parlamentares do nosso mandato. A exemplo da Escola Gessé Pinto Freire, de Parazinho, onde a nossa companheira Priscila estava me mostrando aqui agora um vídeo da quantidade de equipamentos para equipar um laboratório que a escola adquiriu com recursos de emenda parlamentar do nosso mandato. E também da Escola Estadual Professora Marluce Lucas, aqui de João Câmara, laboratório de informática, sistema de monitoramento, equipamentos, também com emenda parlamentar. E, professor Alisson, vou dar um dado aqui que talvez choque para nós que somos da educação. Vocês acreditam que outro dia eu fui atacado por alguém da extrema-direita que me criticou pelo fato de estar colocando emenda parlamentar para as escolas da rede estadual? É uma coisa absurda, mas a pequenez dessas pessoas, do ponto de vista de querer fazer a política a partir da desinformação, a partir da mentira, da fake news, esse povo não tem limite, a ponto de alguém me criticar pelo fato de que eu, um professor da rede estadual, estou destinando emendas parlamentares do mandato para escolas da rede estadual, a pedido das direções, das comunidades escolares. E eu fico muito feliz, viu, professora Priscila, quando vejo, professor Alisson, o resultado desse trabalho sendo materializado. A alegria que eu tenho quando vou a uma escola e vejo que a emenda parlamentar que eu destinei para o caixa escolar daquela escola foi bem utilizado pela escola. Foi utilizado de forma adequada. E, às vezes, eu tenho até a sensação que o dinheiro se multiplicou. Mas eu estendi demais a minha fala inicial, porque eu não poderia deixar de dizer aqui o quanto o nosso mandato procura valorizar a educação, não só na retórica, mas nas ações práticas também. Perfeito. Eu queria ouvir, né, da nossa diretora Romeika Priscila, né, que impacto você espera em relação a esse investimento, como bem foi falado, né, mais de 1.110
R$ 1.000 já foi destinado, né, em relação a essas emendas parlamentares, tá bom? E aí eu queria ouvir agora da nossa diretora Romeica, que impacto ela espera, né, desse investimento. Eu, primeiro, quero começar agradecendo, né, ao deputado pela sensibilidade. Todas as vezes que nós conversamos, não saímos sem uma resposta. E o impacto, ele é tão grande, apesar de o deputado achar que o dinheiro é pouco, mas o impacto que traz para uma escola, para a comunidade escolar, para os professores, por estudantes, é um impacto enorme, porque uma escola como a Gessé Pinto Freire é uma escola que tem o curso de agroecologia e meio ambiente, e os alunos vão ter a oportunidade de fazer as experiências práticas, de fazer os estágios, de fazer eh, além da sala de aula, vão poder estar tendo esse momento. Então, fez muita diferença. E as reformas nem se fala, né? Na 16ª Direc, nós temos 17 escolas, deputado, e das 17 escolas, todas estavam sucateadas em 2019. Não se tinha equipamentos, materiais, as estruturas precárias, e a gente tem avançado, né? E com o apoio do deputado, essas escolas estão sendo reformadas. Nós já temos a Escola Senador João Câmara, que fez uma diferença enorme na escola. Tinha uma laje lá correndo risco de cair na cabeça dos estudantes, e a gente conseguiu resolver esse problema. O Bittencourt, a escola Bittencourt, é um problema histórico de queda de energia, e está lá, a empresa está trabalhando, e eu tenho certeza que vai impactar não só a escola, como também aquele bairro, porque o problema de energia estava até impactando no bairro onde a escola estava instalada, tão grave. Então, assim, a alegria desses professores, a alegria dessa comunidade escolar, quando se tem uma notícia de uma emenda, quando se tem, é muito proveitoso e faz uma diferença enorme no dia a dia da escola. E a gente só tem a agradecer, né, a esse governo que é sensível, né, que tem, apesar das dificuldades, a gente tem avançado, não na urgência que as escolas precisam, mas à medida que o governo consegue, a gente está chegando, né, em todas as escolas, e acreditamos que vamos chegar em todas. E aí, deputado, na jornada pedagógica, quando a gente anuncia, né, que a escola tal está com reforma, com apoio do deputado, as outras escolas ficam, eu quero o telefone desse deputado, eu quero falar, como é que a gente faz? A Mauri, ontem eu recebi uma comitiva com uns 10 professores, né, de outra escola também, um problema seríssimo de elétrica, que é uma realidade geral no Rio Grande do Norte, né? Todas as escolas elas foram projetadas em uma época que não se tinha tantos equipamentos na escola, não se tinha computadores, não se tinha ar-condicionado, e hoje elas se encontram sem condições. E isso é, como o deputado falou, mais de 30 anos sem reforma, a gente pode dizer. E a gente precisa sim continuar avançando, pode dizer. E a gente precisa sim continuar avançando, e estamos aqui para continuar essa luta. E sabemos também que esse compromisso ele não para, né, deputado Francisco? Então, o que é que a gente pode esperar do seu mandato daqui para frente? Olha, pode esperar o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo compromisso que nós temos tido ao longo desses 6 anos, né? Estamos aqui iniciando o 7º ano de mandato, que na verdade é o 3º ano do 2º mandato, e nós vamos continuar da mesma forma, com o mesmo empenho, alinhados com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do nosso estado. Todas as pautas que chegam à Assembleia para os nossos mandatos, para o nosso mandato, e que encontram essa sintonia com aquilo que a gente acredita, nós temos abraçado, temos defendido. Vou continuar firme e forte nesse propósito de dialogar com as escolas, de ouvir as comunidades escolares, de destinar
na medida do possível, né, dentro daquilo que nos é possibilitado, através das emendas parlamentares individuais, continuar destinando recursos para a educação. É um dos setores que mais tem recebido aporte financeiro do nosso mandato. Continuar me somando na luta das categorias por valorização salarial, por mais acesso à qualificação profissional, a melhorias nas condições de trabalho, porque quando uma escola é reformada e adequada, como disse a professora Priscila, Romeica Priscila, à nova realidade, ganham os estudantes, os funcionários, os professores e professoras que passam a ter melhores condições de trabalho. E eu preciso reforçar aqui, reconhecer que o que nós estamos vivendo na educação do Rio Grande do Norte, inclusive com os resultados já começando a aparecer, os resultados positivos evoluindo. Por exemplo, o IDEB do nosso estado, que tanto é criticado pela extrema-direita radicalizada, né, que diz, mas o Rio Grande do Norte tem o pior IDEB do Brasil. Mas repare quanto era o IDEB há alguns anos atrás e como é que ele cresceu hoje. Ainda não cresceu o suficiente para a gente sair dessa posição, né, que realmente é uma posição incômoda, a governadora admite, nós admitimos, a secretária de Socorro tem essa compreensão, a categoria tem essa compreensão e todo mundo está junto na perspectiva de continuarmos crescendo, porque os dados do ano passado mostraram como o nosso IDEB cresceu, foi um dos que mais cresceram no Brasil. Agora, como são anos e anos e anos de pouco caso com a educação, né, sem priorizar a educação, ainda não foi suficiente para chegarmos aonde a gente quer chegar. Mas tem outros dados a serem comemorados. O selo ouro da alfabetização, que o Rio Grande do Norte, junto com mais um conjunto de outros estados e municípios do Brasil, acabou de receber recentemente em Brasília. A nota da redação do Enem. O Rio Grande do Norte foi o primeiro colocado na média na nota da redação do Enem. Então, isso é um resultado muito positivo. Portanto, se esse trabalho tiver continuidade, eu não tenho dúvida que nós iremos avançar o suficiente para que esses indicadores da educação continuem avançando ainda mais. E nosso mandato vai continuar atento, apoiando, não só na retórica, como eu disse, não só na fala. Não basta dizer eu apoio a educação. É preciso que se diga eu apoio, mas eu apoio desta forma, para além da retórica. Então, professor Alisson, podem ter certeza que o nosso mandato continuará firme e forte na defesa da educação. São 7 anos de mandato, né? Nessa condição eu tenho 6 na Comissão de Educação. Só teve um ano que eu não fui membro titular da Comissão de Educação, porque compreendo a importância de estarmos cotidianamente promovendo esse debate, promovendo essa discussão e promovendo essas ações que nós apresentamos aqui e que trazem resultados que impactam na qualidade da educação. Excelente. Só em nome do Núcleo, né, de Produção Audiovisual, professor José Teixeira, agradecemos a presença novamente do professor e também deputado Francisco, e na presença da nossa diretora Romeica Priscila. Ficamos por aqui.